Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Laços Entre Nós, o podcast para conversas de família. Hoje vamos conversar novamente com Suelen Mendes, minha querida amiga, comunicadora e advogada, porque papo bom não precisa acabar logo. Então, a gente tem muito assunto ainda para continuar. Enquanto puder, a gente vai conversar juntas, né, Sussu? Vamos, com certeza. Seja muito bem-vinda, minha querida, e obrigada pela generosidade de aceitar o meu convite e se dispor a um assunto tão delicado e tão fogo no parquinho polêmico, né? Hoje tem polêmica. O tema de hoje é se é possível educar os filhos em duas casas diferentes. Vocês já viram que o tema é quente, então fica com a gente aqui, que a conversa é boa, né, Sussu? A conversa é boa. E eu vou te falar que eu não advogo, eu não faço divórcio com criança por essa razão. Por essa razão. Pelo objeto guarda. Pelo objeto guarda, pelo objeto visitação. Porque eu fico imaginando assim, gente, vocês educaram essa criança durante 5, 6 anos e agora não existe casal, vocês desaprenderam como é que educa uma criança? Opa, já começamos Como é que é isso? com a chinelada. Como é que é isso, né? E quando tem um terceiro, que é uma madrasta e um padrasto, eu acho que os ânimos ficam mais exaltadinhos. Sim, é muito, assim, aí a dinâmica fica ainda mais difícil e necessária, um planejamento, necessário uma comunicação, e é por isso que nós estamos aqui para conversar, né? Exatamente. Me fala, como que você faz no seu escritório sobre isso? Menina, assim, eu não atendo, não advogo casos de litígio, né? Então, se não tiver acordo, eu não acompanho. E aí, quando o casal está nesse processo de divórcio mais consensual, está disposto a fazer o acordo, eu sempre sugiro uma coisa chamada planejamento familiar estratégico. Porque eu acho que ele ali tem uma finalidade é muito maior do que simplesmente decisões sobre quem fica com o quê, quando será a visitação, convivência, porque eu não gosto desse termo visita, né? E aí eu procuro sempre entender o que está no subtítulo, né? As entrelinhas daquela relação que se rompeu, a relação conjugal se rompeu, mas que vai permanecer como uma unidade familiar ainda. Não estão juntos na mesma casa, mas ainda permanecem vinculados, né? Então, esse planejamento ele tem etapas. Primeiro, a gente precisa alinhar esses dois, que agora não são mais um casal. Esses pais precisam estar alinhados. Porque muitas vezes eles não estão na mesma página. Tem um ali ruminando dor, tem outro que já está rodando a vida. Então, a gente precisa colocar na mesma página em relação ao cliente principal, que é o filho. Que é o filho, né? E não Os tem filhos receita da de criança. bolo, né? Não. Porque cada família é uma, cada um tem uma Isso, criação. é personalizado. E aí, a segunda, você precisa fortalecer esses vínculos. E aí você sabe muito bem fazer com que a comunicação possa fluir. Não vai existir um divórcio consensual com guarda compartilhada eficiente se não existir comunicação eficiente, não é, Suelen? Com Você certeza. sabe muito bem disso. Perfeito. Quando a gente fala de guarda compartilhada, as pessoas acham que é aquela história de uma semana na casa de cada um, né? Então. Uma semana aqui, uma semana ali, não é assim. E a comunicação é muito parecida. Então, o que eu penso assim quando a gente fala de relações de família, relações recompostas, sobre pessoas, né? Eu costumo falar, se respira, tem que entender sobre comunicação. Tá vivo, tá respirando, tem que entender. Por quê? Existem várias formas de eu perguntar se o meu filho comeu na sua casa. Perfeito. Simples essa frase, simples. Eu posso falar assim, Virgínia, e aí? Ele se alimentou? Isso. Né? Ele comeu na sua casa?
Olha só, você vai falar, comeu nada. Então, olha só, não come ovo na sua casa, tá? Porque lá em casa... Comeu tudo. Comeu tudo. Teve até que repetir. Aí você paga até de mentirosa, né? Pra quem é mãe sabe dessa história. E tem aquela outra pergunta que é assim, e aí, ele comeu? Quanta provocação, quanta Sim, indireta, quanto rancor, quanto eu não gostaria que ele tivesse na sua casa. É a mesma frase. Né? E isso é a comunicação. Então a gente precisa alinhar muito isso, porque nas varas de família e dentro do seu consultório, do seu escritório, no consensual, no seu escritório, que é o consensual, que é o amigável, tem que ter uma boa comunicação ali, tem que ter uma boa conversa, porque senão vira briga, vira debate. E você sabe que é interessante, assim, existe todo um processo para fazer essa comunicação acontecer. Porque, normalmente, tem um personagem ali com muita raiva. E o Marshall Rosenberg, que, né, é o pai da comunicação não violenta, ele fala que a raiva é uma necessidade não atendida. Então, você precisa identificar qual é a necessidade desse, que muitas vezes fica com uma picuinha, com uma dificuldade. O acordo está quase saindo, mas aí sempre tem um ponto que aquela pessoa está ali não querendo ceder. Então, você precisa ter muita atenção e a escuta muito sensível para identificar que ponto de necessidade não atendida é essa. Perfeito. Sabe? E aí que esse projeto que eu trabalho para sensibilizar as famílias para fazerem o planejamento familiar estratégico é porque ele busca o sistema como um todo e não simplesmente aquele ex-casal e a rotina da criança. É o carro girando, não dá só para trocar o pneu, né? Isso. Então, depois que você vai fazer o alinhamento, depois que você fortalece, assim, minimamente a comunicação, e quando eu digo fortalecer a comunicação, eu não estou me referindo à pessoa querer ser melhor amigo e todo mundo se abraçando e cantando Imagine. Eu estou falando da pessoa conseguir ter um diálogo respeitoso, né? Quando a gente consegue isso, você vai tentar construir uma planilha o mais detalhada possível da rotina dessa criança, escolar, extracurricular, social, como que vai ser com o amiguinho, ou com a família fora do núcleo familiar, né? Com os familiares assim, avós, tios. E emocional também. Então, você precisa atender às necessidades dessa criança de uma forma muito ampla. E aí, esse planejamento contempla isso também. Quais são os valores que essas famílias vão querer transmitir para a criança? E o mais importante que eu penso é quais são os caminhos para isso. Porque esse é o ponto principal do planejamento. É você conseguir fazer com que as duas casas compreendam as necessidades das regras para poder aplicá-las. Legal. Você falou isso, eu quero te fazer uma pergunta, mas antes usar um exemplo. Eu gosto muito de usar exemplos, eu acho que ele é muito didático. Eu fui uma palestra esses dias que ela falava sobre cultura empresarial. E aí você vai entender que vai fazer sentido. E ela falou assim, olha, não adianta você pegar e fazer manuais e regulamentos e regimentos falando qual é a cultura da sua empresa. Sendo que se você pegar um colaborador no café, ele não souber falar qual é a cultura da empresa. Então a cultura da empresa tá na imagem, tá no emoji, tá no bom dia ou no ótimo dia ali no e-mail, tá em tudo. E aí quando você falou isso, eu pensei nisso, eu falei, é isso, qual é a cultura daquela família? É como se eu tivesse apenas um recorte das duas casas e eu entendesse a mesma coisa. Isso. Uma foto fosse capaz de me mostrar, sabe, empresa, assim, missão, valores isso, mas é exatamente e desafios, o que eu identifico. E de uma forma muito clara. Só que quando você entra dentro das casas, dentro das empresas, funcionam de maneira completamente diferente. Mas quem olha de fora, a missão, o desafio, o que está mais em evidência ali tem que ser a mesma coisa. Seria mais ou menos isso? Seria. E é interessante que você tocou num ponto muito importante.
fica claro para quem está dentro e quem está fora percebe os efeitos disso. Isso. Porque você vai perceber que a criança ela está sendo educada de uma forma consistente e coerente em duas casas diferentes, muito embora os pais não precisem ser melhores amigos, madrasta e mãe não precisam ser melhores amigas, sabe? Sair junta para um café. Ué, se isso for possível, ótimo, né? Mas não é o que nós precisamos. A criança ela precisa de uma rotina segura, consistência e coerência na educação, regras claras, consequências claras e o máximo que a gente puder de padronização nos dois ambientes. É lógico que entra a questão de logística, às vezes moram em cidades diferentes. Horários de trabalho diferentes. Horários de trabalho, mas eu, assim, vou entrar já numa polêmica. Eu advogo a favor de guarda compartilhada com dupla residência. Porque eu penso que o poder parental não é renunciável. Você não pode chegar e dizer assim, não, pode deixa a guarda com ela. Como assim? Né? Então, eu penso, se os dois estiverem aptos para exercer o poder parental, esta criança tem direito a conviver de forma equilibrada com os dois, Sim. com os dois pais. Porque você veja, passa lá não sei quanto tempo convivendo com os dois e, de repente, o outro vira visita. Acontece um divórcio, uma ruptura que já é um trauma enorme e, a partir daí, um dos dois vai virar visita. E eu acho isso de uma brutalidade imensa. Só que nós não estamos prontos para essa conversa ainda, Suelen. As pessoas acham que guarda compartilhada com dupla residência é ruim para a criança. Não, é ruim quando você tem duas casas que não tem comunicação, não tem consistência e coerência, não há um planejamento familiar estratégico bem feito para que funcione. Mas o que eu estou falando aqui e o que eu advogo não é bonito na teoria. Eu vivo isso. Perfeito. Eu vivi isso na infância da minha enteada, né, dos 4 anos até os 12, e eu acho que foi muito importante que ela tivesse um convívio equilibrado nas duas casas e que pudesse desfrutar da intimidade de duas casas, não se sentindo visita em nenhuma delas. Você falou isso, eu fiquei pensando, teve uma frase da Samara Filippo que viralizou essa semana, que foi assim, pai tem foto, mãe tem selfie. Eu acho assim, diz muitas coisas sobre muitas situações, mas eu também tento sempre não colocar todo mundo na mesma caixa, porque eu acho que existem muitas caixas, diferentes tamanhos, de diferentes modelos, diferentes cores. Mas é uma frase que chamou muita atenção. Quando você falou isso, que você é contra a visitação, vai muito de encontro com o que eu penso e também por uma das razões que eu não advogo quando tem menor. Porque eu acho que as pessoas perdem um pouco do bom senso, porque são tomados por raiva, por sentimentos que não estão relacionados à criança. E eu imagino quão difícil deve ser você separar isso. Uma coisa sou eu, mulher, que gostaria ainda de estar casada ou que não gostaria de ter essa pessoa mais como pai do meu filho e ter que conviver. E outra coisa sou eu, mãe. É a mesma pessoa. É difícil separar isso. Mas eu fiquei pensando numa coisa que você falou, sobre de ter as duas casas. Você falou, olha, a teoria faz muito sentido, a prática você já mostrou que é possível. É possível. Porque você... Não é fácil, mas é possível. Mundo adulto, né? A gente não faz só o que a gente Bem-vindo gosta. ao mundo adulto, isso aí. Em que você precisa fazer o que é necessário, não o que é agradável apenas. Sim. Né? E aí é que entra a história de você pensar além das suas próprias dores. Perfeito. Porque, assim, eu sei que é muito difícil para o ex-casal manter talvez uma convivência, não deve, né, deve ser agradável, mas há uma razão muito maior para que façam isso. E aí eu vou te dizer, cada família é única, cada família tem a sua peculiaridade que precisa ser considerada na hora de fazer esse planejamento familiar estratégico, porque
a rotina da criança, ela vai ser adaptada de acordo com as necessidades dela. Etapa de desenvolvimento escolar, muitas vezes ela tem necessidades especiais, a gente tem que considerar tudo isso. Sim. Mas eu acho que o principal é, eu estou disposto, eu estou disposta a me relacionar de forma madura em nome da educação saudável do meu filho. Perfeito. Porque a gente também tem uma ideia errada de guarda compartilhada, né? A gente pensa que é o que você falou, vai ter que ficar uma semana lá e uma cá. Não, a guarda compartilhada, ela requer equilíbrio de convivência e de responsabilidades, né? De deveres dos pais com seus filhos. Mas esse equilíbrio, cada família que vai dar o tom. Então, é possível, no nosso caso, a gente dividia isso todos os dias. Né? A mãe saía para trabalhar de manhã, deixava a minha enteada lá em casa, ela passava a manhã lá em casa, né? Meu marido é servidor público, então ela passava todas as manhãs durante a semana na nossa casa, a gente levava ela na escola, a mãe buscava na escola, dormia com a mãe. Dia seguinte, tudo de novo. Isso funcionou muito bem lá em casa, porque ela tinha as duas famílias todos os dias. Perfeito. Minha filha nasceu, irmã dela, ela conviveu intensamente com essa irmã. De manhã, que não é almoçava, meia-irmã. não é meia-irmã, jamais. E você percebe assim, ela participa dos momentos de caos que depois fazem tanta falta, a hora de almoço, de despachar para a escola, aquela correria, é necessário participar. E aí vem a questão que eu acho que é o grande ponto polêmico, né? Quando entra uma madrasta e um padrasto nessa história, e aí a dinâmica fica maior, mais complexa. Né? Isso que eu ia te perguntar. Quando a gente fala de guarda compartilhada, para as pessoas entenderem, né? Porque eu acho que tem muita gente que não aceita porque não entende. Deus me livre, guarda compartilhada. Compartilha, divide a responsabilidade. E é possível ter guarda compartilhada com residência fixa, né? É possível. Que é exatamente o exemplo que você deu. Dividem todas as obrigações e tarefas da criança, de maneira que cada um contribua com o que pode durante o dia, e a criança dorme na casa apenas de uma pessoa, por exemplo. Mas nessa residência base dela eram as duas. Eram as duas? As duas. Que legal. Eu sou a favor de residência base duas. Eu penso que você bota uma residência base, quando a criança, por exemplo, um dos pais mora mais longe, então tem mais dificuldade logística, quando é necessário. Sim, uma quando residência é longe da base. escola. Mas, quando não é, duas residências base. Por quê? Porque convive nas duas, sabe? Legal. Isso é importante. E você sabe por quê? Você, claro que sabe. A palavra, ela tem muita força. Se não, é a casa da minha mãe, a casa do meu pai não é a minha casa. Né? É importante a gente ter muito claro isso. Guarda compartilhada com duas residências base, eu acho que é o natural. Perfeito. Todos se envolvem, todos têm o mesmo objetivo, né? Participar da vida daquela criança, contribuir para o crescimento dela, físico, emocional, social, né? Isso é muito importante, mas não é simples. Até porque uma casa funciona de um jeito durante a semana e durante um outro jeito no final de semana. Isso. Aí ela só vai para uma casa no final de semana. Exatamente. E na outra casa só durante a semana. Então vai ter alguém que vai estar sempre ocupado e alguém que vai estar sempre disponível. Pronto, você imagina. E assim, o ideal é que você consiga adaptar. Né? Em Portugal, eles têm lá as sugestões de guarda compartilhada com dupla residência, eles fazem 2 dias numa casa, 2 dias na outra casa, 3 dias na outra. Vai alternando, 2, 2, 3. Porque aí você está sempre em contato com a rotina da semana e pega finais de semana também. Vai alternando isso. Senão fica muito complicado. Aí é um dos grandes problemas de educar em duas casas, que é alguém vai ter um papel de muito bacana e o outro vai ter um papel de ter que
né, cortar onda, de ter que dar regra, Dormir colocar cedo a porque tem borda. escola. Você entendeu? Então é bom quando os dois conseguem fazer isso. Agora, é simples? Não. Essa construção desse projeto para as duas casas, isso requer muita maturidade. E Sim. principalmente uma visão de futuro. Porque naquele momento em que eu estou sentindo ainda dor, que eu às vezes estou em meio ao meu luto, tudo que eu menos quero é ter que ficar conversando e encontrando, mas existe uma razão maior para você fazer isso. Pensando em médio e longo prazo, para o seu filho, quanto mais você tiver disposta a esta comunicação, tanto melhor. E, e aí é que entra a cereja do bolo, né? Se esse planejamento é feito entre o ex-casal, os pais, né, dessa criança, quando chega uma madrasta e um padrasto, eles vão saber exatamente como é a rotina e vão poder ser auxílio, porque eles já vão saber que funciona desta forma. E assim, eles vão entrar em algo que já está funcionando de maneira saudável, de maneira adequada, e eles vão poder contribuir ali dentro e não chegar para incendiar. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Se a madrasta participa ativamente ou não. Ui, e essa é uma boa pergunta. Olha, depende, né? Trabalho artesanal, cada família é uma. Mas eu vou te dizer o seguinte: a professora participa ativamente da educação de uma criança? Depende. Então, naquele momento em que a criança está ali na sala de aula, a professora ela tem uma responsabilidade e ela vai auxiliar com, além da instrução, muitas vezes ela vai auxiliar na educação. Do mesmo modo, uma madrasta, um padrasto, que moram naquela casa, que eventualmente tem alguma responsabilidade de estar com a criança sem que o pai ou a mãe estejam presentes. Então, sim, eventualmente eles vão ter essa tarefa, mas é importante demais deixar muito claro que não é tarefa da madrasta e do padrasto educarem, eles são auxiliares. Sim, eles têm autoridade, do mesmo jeito que um professor tem autoridade em sala de aula. Sim, eles têm autoridade, né? Eles são parentes por afinidade. Então, têm autoridade sim, mas eles não são responsáveis pela educação. E isso é um ponto muito importante, porque eu acompanho muitas madrastas, muitas, e sempre ouço e vejo a dor, e já estive nesse lugar, de querer fazer além das suas forças, né? Querer interferir e não dá certo. Então, recadinho do coração, madrastas, uma coisa importantíssima: não tentem consertar aquilo que você não quebrou. Vocês não quebraram, no caso. Porque muitas vezes a gente entra numa família e a dinâmica já está lá. Ela já existe. Então é importante que a gente saiba que a gente influencia, sim, muito, mas não somos nós quem vamos decidir. A palavra final é dos pais e muitas vezes a gente vai ficar num cantinho só pensando, puxa vida, podia ter sido diferente. Eu faria diferente, mas eles têm a forma própria de se relacionar e isso é muito importante para ser compreendido, assimilado e exercitado. Se a madrasta não conseguir entender esse limite, ela vai ficar constantemente frustrada, porque ela vai querer educar, ela vai dizer, tá dentro da minha casa, eu que tenho que educar, e ela vai ficar frustrada,
Porque existe uma dinâmica anterior à chegada dela ali. Aquele ex-casal, aqueles pais já se relacionavam entre eles e com aquela criança. Então, ela está chegando e ela vai precisar ter sabedoria para exercer essa influência, para mostrar, muitas vezes, olha, de fora eu vejo um pouco melhor. Eu consigo enxergar um tiquinho mais longe. Não significa que não vai ter ajustes, né? Isso, mas ela vai precisar entender que não cabe a ela consertar o que não foi ela que quebrou. Perfeito. Porque, do contrário, ela se frustra, a relação dela com o companheiro fica afetada com isso, a relação dela com o enteado inevitavelmente vai sofrer com isso, porque às vezes a gente é natural, é humano. Às vezes a gente vai descontar o ranço, né, que tem na situação, a gente vai descontar em alguém. Então, é importante que a gente saiba qual que é o padrão de comunicação dessa família. Quais são os limites deles? Porque às vezes não dão conta de mais do que isso, sabe? Sim. E assim, mas minha casa, minhas regras. Então, depende. A gente vai precisar ajustar isso com muita sabedoria. E aí, eu é que vou te fazer uma pergunta. Agora Conte. Como a gente pode, numa família recomposta, ter conversas difíceis? Como que a gente pode abordar assuntos delicados? Porque a gente está cercada de assuntos delicados. Na verdade, muitas vezes a gente parece que vive num campo minado, né? Como, Suelen? Eu concordando, né? Como se fosse... Mas é porque você já está, né, imersa na minha... Tô na skin madrasta. Então, Virgínia, que eu penso assim? Primeiro, quando a gente fala de comunicação, eu brinco isso, né? De que quem respira tem que entender sobre comunicação, mas é uma verdade. Eu acho que a gente tem que partir do início do óbvio, que o óbvio precisa ser dito. Mas assim, de verdade mesmo. E quanto mais óbvio, maior a certeza que eu tenho de dizê-lo. Porque existe o óbvio que eu não falo, porque eu acho que é óbvio, né? Eu não preciso falar como que abre a tampa, né? Se é uma criança, eu preciso sim falar. Sim. Ou tem aquele óbvio que eu não falo porque eu quero que a pessoa se lasque, porque eu quero que faça errado, porque eu quero que esqueça o remédio, porque eu quero que perca a hora de levar a criança, entendeu? Então o óbvio, ele tem essas facetas, né? Eu deixo de falar porque eu esqueço, porque para mim é óbvio, mas também porque eu tenho sentimentos obscuros ali por trás disso. E nenhum dos dois lados isso é bom na comunicação, porque eu deixo de falar o que de fato precisa ser feito, então crio ruídos desnecessários nessa comunicação. Sim. Então fale o óbvio, mais que a pessoa fale, mas eu já sei disso, não tem problema, tô repetindo. Isso. Não peque pelo excesso, fale. E também não tenha cartas na manga quando você for falar. Fale de verdade, fale o que você precisa falar. E como começar uma conversa difícil? Isso aí. Primeiro, normalmente, depois que ela acontece, você vai ver que ela foi mais fácil do que você imaginou. Porque a gente sofre muito por antecipação, porque a gente cria scripts mentais, né? Exato. A gente acha que a pessoa vai reagir assim, que ela vai reagir... Às vezes, nem sempre. E às vezes, quando ela não cumpre aquele script, ela desmonta a gente, né? Você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Claro, você não está se comunicando com você, você está se comunicando com o outro. Então, como fazer isso? Primeiro, comunicação não violenta. Fale de você. Não fale do outro. Porque quando eu falo do outro, eu erro, porque eu falo, você faz isso para me agredir. E quando ele fala por que ele fez, você fala, nossa, nem tinha pensado nisso. Né? E quando eu falo do outro, eu acuso. E quando eu acuso, eu convido para uma discussão. E como que é falar eu chamo para sobre... que alguém se defenda, né? Se eu tô acusando, alguém vai ter que se defender, né? Exatamente. Então, quando eu falo de mim, por exemplo, você falou muito sobre frustração, né? Antes disso, eu posso falar assim, Virgínia, você faz isso para me humilhar. Eu tô falando de você. Você vai falar, mas também, olha só como é que você fala. Pronto, acusações recíprocas. Agora, quando eu falo de mim, eu falo, Virgínia, eu me sinto muito humilhada quando você fala isso. Eu tô falando de mim, do meu sentimento, da forma como eu me sinto. E aí, como é que você vai contestar isso? Pois é. Vai falar assim, não, mas eu não falei com isso, mas eu me sinto. Pois é.
Mas eu me sinto. É. Então, toda vez que a gente for ter uma conversa difícil, a gente tem que falar e se limitar ao que a gente sente, ao que é nosso. Porque o que é do outro, a gente perde o controle. E aí eu vou concluir, e normalmente eu vou concluir errado. Você faz isso porque você quer isso. Você não fala isso porque você quer isso. Bom, se você acha tudo isso, para que você está conversando? Para que estamos conversando? Então, é isso, é falar de você, do seu sentimento. E tentar também, a CNV Brasil, ela tem uma lista de sentimentos que é muito interessante que a gente visite, porque a gente costuma achar que a gente está feliz, triste, que o dia é bom ou ruim. Não existem só esses sentimentos. Existem inúmeros outros. Então, no exemplo que eu dei inicialmente por que você está deixando de falar o óbvio? Para que esqueça de levar a criança no futebol para depois você falar que ele não pode ficar durante a semana porque ele esquece. Esse sentimento não é só a comunicação que está ruim. Qual é esse sentimento? É frustração? Pois é. É uma necessidade que não está atendida. Exatamente. O sentimento é mensageiro de necessidades não atendidas. Então, quando você sente, trabalha um pouco mais esse sentimento. Exato. Será que é só tristeza? Pois é. Porque às vezes ele fala, né? Ele tem um exemplo que eu acho maravilhoso. Ele fala, às vezes a sua necessidade é de beleza. E eu falo isso, as pessoas falam, ai, que fútil. Não. Se a sua necessidade é de se sentir belo, se sentir bem, se sentir bonita, você não tá só triste. Você precisa entender qual é a sua necessidade para você conseguir falar pro outro o que você quer. Nomear os sentimentos. Porque quando a gente não nomeia, aquilo quase que não existe. Perfeito. Né? Ele é meio invisível para nós, né? E é interessante você falando isso, e eu tô pensando assim, quando eu trabalho com planejamento familiar, eu tenho uma etapa em que eu tento, vou conversando individualmente antes, né? E depois eu vou colocando juntos para construírem o planejamento, o plano de ação. Mas tem uma etapa que é interessante que eu digo assim, não existem indivíduos, existem relações. Na verdade, eu digo isso não, né? Joe Dispenza que diz isso, né? É um norte-americano aí, autor de best-seller, e ele fala, existem relações. Você não é a mesma se relacionando comigo de você se relacionar com seus pais e você se relacionar com seu marido. As relações, elas mudam e a nossa postura muda. E aí, um dos momentos desse planejamento é fazer com que a gente entenda que o outro responde à nossa postura. Ele responde por mais que isso não esteja sendo verbalizado, explícito. Então, se eu pegar o controle remoto e eu ficar com raiva, mexendo no controle remoto com muita raiva, ele vai ligar a televisão ou desligar. Ou não fazer nada. Mas a raiva é indiferente para o controle remoto e para a televisão. Mas se eu te cumprimentar com raiva, ainda que não seja de você, você vai perceber. Você vai captar isso. Então, a comunicação nas famílias recompostas, ela é muito delicada. Porque existem muitos sentimentos envolvidos aí, de todos os membros, né? Cada um ali tem suas dores. E essas dores, elas juntas, elas podem provocar muitos conflitos. Muitos. Então, eu acho que identificar essa questão de que a pessoa não está ali sozinha, ela está se relacionando. Por isso que eu não gosto quando fala assim, uma pessoa tóxica. Não, ela está ali numa relação tóxica com alguém. Mas eu não acredito em né? Eu acho que ela desenvolve relações tóxicas com alguém. E a partir disso, é um processo extremamente delicado. É o que? Humanizar o outro. Quando eu consigo fazer com que essas pessoas que compõem essa família vejam o outro de uma forma mais humana, aí eu consigo colocá-los num ponto de diálogo mais respeitoso, mais honesto. Legal. Ainda que tenha mágoa, ainda que tenha uma história de dor, né?
Sim. E o acompanhamento psicoterapêutico sempre recomendo. Para mim, não existe possibilidade de você se resolver emocionalmente sem você olhar para dentro em profundidade, em verdade mesmo. Mas quando a gente vai conversar com o outro, eu preciso humanizar o outro, né, Suelen? Preciso. Então, quando eu deixo de ser a madrasta, quando eu passo a ser a Virgínia, quando ela conhece um pouco da minha história, talvez ela me enxergue com outros olhos. Sim. Talvez ela passe até, não vai ser minha amiga, mas ela passe até a admirar o que eu estou fazendo, ou me respeitar. Quando eu passo a tratar, não da mãe ou da ex-mulher, e passo a tratar da fulana, né? Eu personifico, eu humanizo, eu conheço a história dela, é menos difícil me comunicar com ela. Sim. Né? Sim. Mas eu vou te dizer, essa é a parte mais delicada desse trabalho todo, desse planejamento todo. Fazer com que as pessoas se disponham a se apresentarem Sim. humanas. Sim. Quererem ver o outro também dessa forma, né? Sim. Você estava falando, eu fiquei pensando em algumas situações, né? Por exemplo, que são muito interessantes, que a gente pode usar perfeitamente nessas situações de comunicação de famílias, de famílias, né? Uhum. No geral, que é o seguinte: para eu ter uma comunicação assertiva com você, às vezes vai me custar te disciplinar. Sim. Na comunicação. E eu vou dar um exemplo que eu acho que se adequa muito, muito fácil, que é assim: a gente emite muito julgamento e opinião junto com informação. Isso é um ruído de comunicação muito agressivo, Uhum. né? Sabe aquela pessoa que fala assim: eu falo mesmo, eu sou verdadeira. Uhum. Não é mal educada, é grosseira, tá magoando as pessoas, né? Devia ter um pouco mais de freio no que fala, porque normalmente é informação dotada de opiniões e julgamentos, né? Uhum. Aquela pessoa assim: o que você acha disso? Eu vou falar, tem certeza? Você não vai gostar, não. Nossa, você está preparando a pessoa para um péssimo julgamento. E aí, o que eu vejo que acontece muito nessas dinâmicas familiares? Porque eu trabalho com divórcio, Sim. mas não com crianças, né? Que eu vejo assim, as pessoas, além da informação, emitem opinião e julgamento. Sim. Pelo seguinte exemplo: as pessoas podem falar: olha, você pode buscar fulano na escola hoje porque eu tenho outro compromisso? Eu não preciso falar qual é o meu outro compromisso e eu tenho que falar se ele pode buscar, né? Eu estou impossibilitada, mas não. O que normalmente a gente fala? Olha, eu sei que você nunca pode durante a semana, mas assim, eu tô cheia de coisa para fazer, eu preciso sair com as minhas amigas e tal. Ou nem isso, olha, eu trabalho igual uma louca. É isso aí, né? olha aí o ruído. Você já vem com a carga, Exatamente. Né? E também quando o outro vem assim, vem falar dessa maneira, eu acho que cabe um papel de você disciplinar, no sentido assim: olha só, não precisa me falar o porquê. Me fala o horário e o dia que eu vou dar um jeito, ou que eu vou ver se eu estou disponível. Porque você vai limitando o outro a cada vez te falar menos da vida dele. Ou porque doa ouvir. Sim. Ou porque vem com julgamentos, vem com opiniões que não são interessantes. Então, essa disciplina da comunicação, ela é muito importante. Muito. Muito. E eu vou te dizer, isso estabelece limites saudáveis. É maravilhoso, porque as relações em famílias recompostas, elas vão precisar de limites saudáveis para todos. Não é fácil você ficar convivendo. Então, apresentar esses limites é muito importante, porque você está numa dinâmica em que você faz parte, mas não pertence, né? No caso, madrasta e padrasto, né? Olha, eu faço parte, mas eu não pertenço. Então, eu vou ter a tendência de, por exemplo, falar assim: ué, mas por que ela não pode? Quando você falou, né? Você poderia buscar. Mas por que ela não pode? Você pega por que todo tem que ser dia. você? Né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com todos os personagens. Todos precisam se sentir ouvidos, todos precisam se sentir fazendo parte deste planejamento todo, sabendo se comunicar,
para que, de fato, seja possível e viável educar em 2 casas. Perfeito. Não é simples, vou dizer de novo, mas um bom advogado colaborativo, um bom mediador, ele consegue trabalhar a comunicação nessas 2 famílias e a assertividade. Porque a gente não precisa ficar, é o que você falou, justificando a sua vida para o outro. Mas a gente precisa aprender a se comunicar, a pedir. A pedir. Eu preciso aprender a pedir e eu preciso aprender a receber também. É muito importante. E observa, a criança percebe a ambiência. E se a gente não estiver muito atento, ela vai crescer sabendo manipular, operar na falta, né, nas falhas ali. Então, o quanto a gente puder fortalecer os 2 lados, para que a criança perceba que existe uma unidade, ainda que em 2 residências, mas existe uma unidade de propósito, de visão, né? Nós queremos isso para você. E aí, eu vou te dizer, várias situações vão aparecer no cotidiano que vão desafiar esse planejamento geral. Muitas. Mas é preciso que a gente mantenha sempre atenção ao objetivo maior, né? Perfeito. Por exemplo, vai dar ou não vai dar o celular para a criança? Porque a criança fica atazanando para querer um celular. Tem aquela fase, né? Vai dar ou não vai dar? Aí um quer dar, outro não quer dar. O que você vai fazer? Olha, o que eu recomendo? Não tome uma decisão unilateral. Espere um pouco. Conversou, mas conversou e ele tem uma opinião, eu tenho outra. Então, marca de conversar sobre isso daqui a 30 dias. Se não for algo urgente para a vida e para a saúde ou o desenvolvimento desta criança, aguarde um tempo. Porque muitas vezes, Suelen, uma decisão unilateral, ela faz com que o outro, o caminho estava bem, estão se relacionando tranquilamente, se respeitando, conversando, mas aí um toma uma decisão, ele não quer, mas eu tenho como comprar, eu compro e dou. E o outro vai se sentir como? Alienado. Porque a alienação parental, ela não é só explícita. Eu estou eliminando você da vida. Eu tô te dando isso aqui, mas seu pai não queria que eu desse. Então, na verdade, muitas vezes ela é subliminar. O outro se sente alienado no sentido de alheio. Eu fiquei fora de uma decisão importante. Mas é porque ele não queria. Sim, mas isso era urgente. É necessário, a gente precisa se fazer essa pergunta. E aí, se naquele momento o diálogo não foi possível chegar a um acordo, vamos adiar um pouquinho. Olha, vamos marcar uma nova conversa com outros elementos. Você traz suas razões, eu trago as minhas. Para a gente ver se consegue chegar num ponto de acordo. Porque é importante para fortalecer os 2. Perfeito. Senão, a criança fica ali no meio e ela vai entendendo essa dinâmica. E para ela isto é péssimo. Sim. Não fica escorregadio. Ela se beneficia, obviamente, mas é escorregadio. Sim. Em algum ponto ela vai se sentir insegura. Sim. Em algum ponto isso vai repercutir emocionalmente nela, né? Então a gente precisa buscar áreas de convergência e não de divergência. Sim. Já é muito difícil, já é muito delicado conviver, né? Nessas famílias assim. Eu queria fazer um convite para a gente falar de exemplos reais, assim, ótimo, didáticos, para que as pessoas consigam entender. Eu vou dar um exemplo meu, Bora. que eu não tenho filho, mas eu acho que se aplica às famílias. Sim. E você vai dando outros exemplos, Perfeito. vamos. E aí eu queria já compartilhar um exemplo que é o seguinte, de combinados que a gente fez dentro da minha família. Uhum. Dentro da minha família, eu, meu marido, eu com os meus pais, eu com minha mãe e tal. Uhum.
E que antes eu fico olhando assim, gente, há 5 anos atrás eu jamais aceitaria isso. Eu jamais teria essa maturidade. Que bom, né? Tá vendo? Para falar sobre isso. Que foi o seguinte: tem alguns assuntos que toda vez que alguém falava, eu me irritava. Eu falava, pô, mas de novo isso, mas isso só Sim. acontece porque você deixa, mas isso só não sei o que e tal. E quando isso, né, agressivo, quando eu falava, mas também às vezes quando eu ouvia o mesmo assunto. Sim. E aí um dia eu sentei, né, com uma pessoa da minha família e falei assim: olha, eu preciso muito fazer um combinado com você, porque eu tô vendo que a gente tá ficando chateado com essa situação. Isso. Eu saio chateada, você sai chateado e a gente não tá conversando. Eu queria fazer um combinado. Toda vez que a gente quiser falar sobre essa situação, porque às vezes eu preciso falar. Eu não quero a sua opinião, eu só quero falar. Desabafo. Eu só quero falar como eu tô Sim. me sentindo, como que isso tá me incomodando. É real. Os julgamentos eu já tenho. Eu não Uhum. quero, não preciso ouvir de novo, ou preciso ouvir novos. Então eu queria fazer um combinado. Toda vez que eu quiser falar sobre isso, eu vou falar assim com você. Você pode ouvir sem julgar? Opa. E aí no início virou risada, né? Ah, e tal. Mas até que na mesma semana aconteceu a necessidade dessa pessoa chegar pra mim e falar assim: cara, eu queria muito que você ouvisse sem julgar. Cara, na hora. E assim, eu acho que a postura tem que mudar. Isso. Se tá rindo, se tá... Não, claro, me fala o que aconteceu. E tá ali E você fica vigilante escutativa. também, porque Porque às vezes você não querendo percebe. falar. Não, porque muitas vezes o julgamento vem e você não percebe, né? Caras e bocas, Isso, respirações. lógico, nossa, Né? exato. E aí, quando o Maravilhoso outro isso. fala isso, eu falo assim: não, calma, vamos lá. E assim, eu me controlando, pra não virar o olho, Uhum. pra não bater na mesa. Eu falei assim, mas eu falei, eu Isso. sabia. Ele, não, sim. E aí, deixa a pessoa falar. Não, porque é escutativo, o mais difícil dela é não interromper, né? Deixa a pessoa concluir. Ela terminou, entendi. É complicado E mesmo. como é que você se sente em relação a E isso, tem alguma coisa que né? você quer fazer. E nunca o que eu. Sabe o que eu acho em relação. Não, terminou, tá, beleza. Vamos comer alguma coisa, tomar um café? Continua, porque ela só queria falar. E esse combinado, ele foi muito importante, porque tinha muitas coisas que eu queria falar sem ouvir nada depois. Uhum. E eu aprendi também a ouvir muita coisa que eu não queria. Pois é. E guardar as opiniões que eu tinha para dar. E isso me fez refletir que às vezes o que eu tinha para falar nem era tudo isso. Pois é. Porque o que eu comecei a ouvir do outro era diferente do que eu ouvia quando eu rebatia, quando eu dava opinião. E aí eu comecei a ver que aquilo também incomodava o outro. Mas é porque eu não tinha espaço para ouvir direito. Eu falei assim, bom, se ele já está incomodado com isso, para que eu vou trazer mais um incômodo, né? Pois Então é. esse combinadinho eu achei muito legal. Não é fácil, Não. porque o ato de escutar é muito difícil. Agora me fala aí um seu Ai, combinadinho. menina, exemplos, adoro. Ixi, aqui a gente vai render então. Olha, uma coisa que eu acho maravilhoso, e que você comentou sobre esses combinados. Quando a gente já estabelece antes, é muito mais fácil você sensibilizar todo mundo, e fazer com que a situação funcione. Agora, é garantia? Não, não é. Eventualmente alguém vai escorregar no combinado? Vai, mas a gente precisa manter a ideia, olha, o propósito é maior. O propósito é maior, você tem que ficar sempre pensando nisso. Porque como são muitas pessoas se relacionando, Su, eventualmente um combinado vai furar. E você vai ter necessidade de repactuar muitas vezes. Ó, vamos precisar conversar novamente sobre esse assunto. Vamos precisar tratar disso aqui de uma outra forma agora. Não funcionou e tal. Tem que ter humildade. Tem que ter. Agora, você estava perguntando de exemplo. Uma coisa que eu acho que é bem interessante é assim: as madrastas elas têm uma dificuldade muito grande de do lugar delas nessa história dessa educação aí, né? Onde que eu vou, né? Onde que eu vou me sentar? E a interferência delas muitas vezes é mal vista pela mãe, que fica extremamente incomodada com coisas que a madrasta está crente que está abafando. Então, a madrasta vai ter não apenas os cuidados operacionais, função ali, mas muitas vezes ela chega e vai na escola, por exemplo,
Vamos lá. Chegou um livro da biblioteca da escola que ela considerou inadequado. Aí é dia dela lá na convivência e tá. Aí ela fala: Nossa, você viu esse livro? Eu acho que isso aqui está inadequado. Então se dirige lá à escola e vai conversar. E isso pode provocar um incômodo enorme à mãe, que está achando que está sendo puxado o tapete dela. Por outro lado, a madrasta, muitas vezes, ela está ali, mãos à obra, está disponível, afetivamente disponível, que é o mais difícil, ela estar afetivamente disponível para os enteados, e ela vai percebendo que o enteado tem lealdade com a mãe. Por quê? Porque parece que faz as coisas só para espizinhar, sabe? Às vezes assim, porque a comida da minha mãe é melhor, eu não gostei muito da minha mãe é melhor. Então, a madrasta vai se sentindo assim, despedaçada. E o que que é essa, o que que isso, assim, as conta-gotas na rotina? Isso vai causando frustração, raiva e o silêncio que você vai falando, você vai guardando, você vai acumulando. Então, a mãe, por um lado, vai achando que a madrasta está usurpando espaço, porque o lugar dela, a madrasta tem uma dificuldade mesmo em relação a isso, até onde eu devo ir. Isso é uma dor real. E, por outro lado, a criança tem muitas vezes, e isso não é consciente, essa lealdade a um dos pais, normalmente a mãe, né? Ela tem essa lealdade, ela muitas vezes mostra dando mau tempo, causando, às vezes, né, botando fogo no parquinho. Então, é preciso muita sabedoria para identificar isso, para verbalizar. Por isso eu te perguntei como ter essas conversas difíceis, porque eu, como madrasta, eu primeiro vou me dirigir ao meu marido, pai da minha enteada, e aí eu vou conversar com ele, olha, eu estou me sentindo assim e tal. E o que que essa mãe tem que fazer? Ela deveria conversar comigo, que ela ficou incomodada de eu ter ultrapassado uma linha, ou ela deve conversar com o pai da criança para que ele venha falar comigo, sabe? Essa triangulação é complicada, porque cada família vai ter uma dinâmica. Sim. Vai ter mãe que vai dizer assim: não tem nada que tratar com ela. Meu assunto é com ele. E já vai ter mãe que vai preferir falar: olha, são raras as que vão, né? São raras. Vai preferir falar: olha, eu preferia que nesse caso você falasse comigo antes. Não tem problema nenhum você fazer, né? Ou às vezes tem um super problema você fazer. Porque a gente vai precisar identificar esses pontos de atrito. Porque muitas vezes você está lá bem intencionada e quando você percebe que provocou essa frustração, que teve uma conversa enviesada, você vai se recolhendo. É a ambivalência das relações ali. Às vezes a gente está indo toda feliz e de repente você tem que se recolher, volta pro cantinho lá, entendeu? Não é fácil, tá, Su? Sim. Sabe uma coisa também que eu fico pensando enquanto você estava falando? É um grande problema que eu acho que existe é em relação à alimentação da criança, Muito. Nossa. né? E eu fiquei pensando, até que ponto isso precisa ser comunicado, ou isso precisa ser objeto de combinação, de algum combinado, de Nossa. acordo? Precisa, porque assim, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser A dito. criança tem que comer, né? A criança tem que se alimentar, mas tem que combinar isso também? Posso ser muito honesta? Tudo que disser respeito à rotina e à saúde da criança, é bom que se converse. Por quê? Porque isso vira área de disputa se não for conversado. Então é assim, porque na casa de fulano, é o pai ou a mãe, só come porcaria. Come tudo que quer, na hora que quer, não senta na mesa. Isso fala sobre limites. E também, em última análise, fala sobre os valores que você está deixando para o seu filho. Então é assim, alimentação saudável é um valor nas duas casas? Sim. Então, vamos fazer o possível para que, durante a semana, tenha uma alimentação mais regrada. É possível a gente estabelecer isso na rotina das duas casas? É possível? Quem vai participar disso? Como?
porque você precisa sensibilizar. Da mesma forma, por exemplo, o valor da colaboração, da solidariedade, é um valor importante para as duas famílias? É. Então, vamos tentar fazer com que essa criança auxilie nas duas casas? Ela forre a caminha dela, ou ela cata o brinquedinho, ou ela, quando tiver condições para isso, evidente, lava uma loucinha, né? Eu faço trabalho doméstico, meu marido faz trabalho doméstico, então não vejo problema de a minha filha, a minha enteada fazerem auxiliarem isso também. Isso é um valor importante para mim, né? Eu fui educada, meu pai dizendo, eu acho que a coisa mais linda, eu sempre cito isso, quando todos trabalham menos. Isso para mim é de uma grandeza, sabe? Então, esse é um valor fundamental para mim e para minha família. Então, é possível que a gente consiga colocar isso nas duas casas? É possível? Beleza, então vamos estabelecer isso dentro da rotina da criança. Outras questões, olha, leitura de livro. Então, a gente vai tirar um pouquinho da tela, vamos tentar estimular a leitura. Coisas que sejam importantes para o desenvolvimento dessa criança e que Perfeito. devem ser conversadas. Sim. E é o que eu te digo, não é fácil, mas é possível. E periodicamente a gente visitar isso. Sim. Esses pactos precisam ser periodicamente ajustados, porque é importante para todos. Uma criança bem educada, ela não é bem educada só para mim. Ela é bem educada na minha casa, na sua, na casa do pai, da mãe e para a sociedade. Sim. E para ela se sente bem com ela mesma quando Sim. ela sabe que ela é uma pessoa querida, Sim. desejada. E uma das coisas mais difíceis que a gente vê atendendo essas famílias são essas reclamações em que uma casa é muito permissiva e a outra casa tem os limites mais seguros. Sim. Então, fazer com que exista um caminho de equilíbrio nessas duas casas, nessas duas tendências, eu acho que é o grande desafio. Sim. Um bom mediador vai tentar iluminar esse caminho, Sim. mas o percurso é feito pelas famílias. Sim. E é preciso, sim, informação, aprender sobre comunicação, acompanhamento psicoterapêutico, sim, eu sempre recomendo. Sim. Não adianta a gente achar que pode passar por esse percurso sem auxílio multidisciplinar. Sim. É importante, é muito Sim. importante. Tem uma situação, não sei se você concorda, mas que eu sempre falo assim: quem propõe, põe. Opa, Isso eu acho muito legal, porque você deu vários exemplos de que, na casa não pode, eu preciso de ajuda e tal. Porque às vezes a gente leva a reclamação, a necessidade vai embora. sim. E aí eu fico me perguntando assim, falando: olha, essa criança precisa me ajudar mais em casa, porque ele chega aqui e não quer fazer nada. É só reclamação. Então, quem propõe, põe. Isso. O que é? Você precisa de ajuda? Então, proponha. Olha só, você precisa estimular ele a arrumar a cama dele, a lavar a vasilha, isso, aquilo, porque é isso que ele precisa fazer aqui também na minha casa. Exemplos. Isso. Sabe assim, fazer o pedido, como você falou, Isso. didático. Fale o que você quer. Tá reclamando que tá cansada. Justo. O que ele deveria fazer para tirar um pouco da sua carga e você ter mais tempo de ócio, de lazer? Arrumar a cama, lavar a louça dele, isso e aquilo. Então, peça de uma maneira muito objetiva que o outro também faça isso na casa dele. E também estabeleça as consequências. Porque é isso que eu sempre falo. Não isso é existe, a gente é da área do direito, né, interessante. Suelen? Não existe, como é que se fala? Lei sem sanção, né? Numa casa de um vai ficar sem ver TV, no outro não vai acontecer tudo nada. bem. Então, a gente precisa estabelecer as consequências. O mais possível a gente fazer com que haja uma uniformidade. Mas é interessante, a gente estava falando essa questão do padrão nas duas casas, né? Que tem um exemplo, que você pediu exemplos. Lembrei de outro agora, muito interessante, que é o seguinte: eu sempre pergunto se a colaboração é um valor importante e como vai ser tratado isso nas duas casas. Por quê? Por exemplo, na minha casa, não há remuneração para colaboração doméstica.
E eu acho isso muito interessante. Por quê? Eu faço as atividades, meu marido trabalha também e faz as atividades em casa, e nós não temos remuneração por isso. Por que eu iria remunerar minha filha quando ela forra a própria cama, quando ela lava o copinho e o pratinho dela? Então, até isso eu gosto de mapear Mas é a com dinâmica as de vocês. entende? Por quê? Porque talvez impor isso para outra família seja complicado. Então eu vou precisar encontrar as áreas de convergência, porque nem todo mundo vai fazer assim. Vai ter gente que vai remunerar. O que eu acho que assim é possível remunerar e eu faço é vou corrigir prova. Filho, ó, bota as notas aqui na pauta para mamãe, vai passando, bota as provas em ordem alfabética. Isso aí eu remunero. Ou então, vou Corrigir prova, sua filha vai ser milionária com 12 anos. apanhando, pois é, quantidade de prova. Eu tô apanhando lá no Canva e ela super safa no Canva. Ai, filha, faz uma coisinha aqui para mamãe, para eu postar no Instagram e tal. Ela fez, remunero, porque isso é um trabalho. Ela desenvolve criatividade, ela desenvolve várias coisas em volta desta questão de trabalhar e remunerar. Mas o doméstico, eu penso que isso é um valor nosso de colaboração para todos viverem em um ambiente limpo, um ambiente, como se diz, salubre, né? Então, mas isso a gente também precisa mapear. Por isso que você me perguntou aquela hora. Alimentação, será que a gente precisa conversar sobre o que vai comer? A gente precisa conversar sobre tudo que se relaciona à vida e ao desenvolvimento de um filho. Tudo precisa ser conversado. Só que, infelizmente, as famílias elas não têm vontade de fazer isso. Isso requer coragem. Sim. Mesmo, porque você vai ter que sentar e você vai ter que olhar para dentro. O que eu quero e o que eu estou disposta a ceder, o que eu estou disposta a mudar. Porque a gente entende essa negociação como se fosse assim, eu vou ficar tendo que fazer só tudo que ele está mandando na casa dele, ou então ele vai falar assim, quer dizer que agora é ela que vai definir o que eu vou ter dentro da minha casa ou não? Não é isso, não é disso que se trata. É estabelecer um padrão possível para as duas. Sim. As duas Eu residências, fiquei né? com uma curiosidade agora. Diga. Quando as pessoas te procuram, elas já chegam falando tudo o que elas querem? Acho que não. Não, né? Acho Porque que eu fiquei pensando assim, porque eu acho que seria muito comum dentro da minha cabeça, né? Fonte, vozes da minha cabeça, a pessoa chegar e falar assim: Virgínia, olha só, eu quero fazer uma questão de parentalidade com você, quero que você chame o pai da criança e tal, porque eu quero que seja assim, 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 assado. Não tem como, Não né? tem clareza. E é por isso que eu falo, A chance de frustração altíssima também, né? Muito. A primeira etapa é justamente fazer esse alinhamento individual. Primeiro eu faço com quem me procura, porque como eu só atendo consenso, eles já estão de acordo sobre o divórcio. Sim. Já vão fazer um plano de parentalidade. O que eu proponho é fazer algo muito maior e mais abrangente e mais duradouro do que um simples plano de parentalidade, né? Com divisão de despesa, divisão de rotina de convivência. É algo muito maior. E nesse plano, eu primeiro preciso alinhar internamente cada um. Porque eles não têm essa clareza. O que eu quero deixar? Como é que eu vou fazer? Então você vê, tem um caminho. Eu quero que minha filha seja uma pessoa solidária e empática, mas para que isso aconteça, isso não vai cair do céu. Para que isso aconteça, nós vamos precisar exercitar isso dentro de casa com ela, certo? E para exercitar, nós vamos precisar colocá-la em situações para que ela demonstre isso. Né? Eu quero que ela seja resiliente, então ela vai aprender a lidar com frustração. Ela não vai ganhar tudo que quer, mesmo que eu possa comprar, mesmo que eu possa. Não, filha, nesse momento não vai ser possível, porque a gente não acha que isso é importante para o seu desenvolvimento agora, isso não é adequado para a sua idade. Então, é importante a frustração também. E várias questões que a gente vai precisando identificar individualmente, depois alinhar
os ex-cônjuges e pais, né, da criança, para ir construindo. Então, são etapas nesse planejamento, Sim. até que se conclua esse plano completo de ação e que exista uma periodicidade para ele. Ó, vejo vocês daqui a pouco, assim, daqui, sei lá, Sim. daqui a um tempo. E eles ficam à vontade, né, de me consultar eventualmente. Ó, aconteceu, tá querendo ganhar um celular. E agora? O que você acha? Então, volta, faz mais uma consulta, vamos alinhar isso aí. Sim. Quais os posicionamentos, o que cada um traz. Porque as pessoas precisam mudar a cultura em relação ao mediador, ao Sim. advogado colaborativo, né? As pessoas acham assim, mas eu vou querer alguém que fique dizendo o que eu tenho que fazer. Não, não, eu não vou dizer o que você tem que fazer. Você, quando vai numa academia, não tem um instrutor? Às vezes você não tem um personal. Ele vai te orientar. Ele tem técnica, ele tem estudo, ele está vendo de fora. Então, ele vai te acompanhar. Agora, cabe a você fazer a série, cabe a você se comprometer, né, a frequentar a academia. A mesma coisa eu digo em relação a Sim. esse planejamento familiar estratégico. Eu vou te oferecer ferramentas, eu vou trazer um mapa para você, mas o caminho é seu. Sim. Você tem autonomia. E quanto mais você consegue enxergar com mais clareza isso, e o diálogo fica mais claro também, a comunicação mais assertiva, menos eles precisam de mim. Sim. E Essa é quando a parte você boa. e quando você cruza essas informações, normalmente o querer de cada um, o que é inegociável, Isso. você encontra mais situações que são convergentes ou divergentes? Muito divergentes. Muito, né? Muito divergentes. Mas, às vezes, divergentes por. Falta de Por falta. diálogo. Não, às vezes até por falta de consciência. Hum. Porque muitas vezes a gente vai seguindo. A gente segue a maré. Porque a gente não parou para pensar Faz do jeito sobre. que dá. Porque a gente faz do jeito que é possível. Porque. Não, mas está todo mundo fazendo assim, então não deve ser tão ruim assim. A gente tem essa tendência de não parar para pensar por que eu estou agindo dessa forma. E eu costumo dizer assim, a gente tem que sempre fazer a pergunta: para quê? O enfoque é prospectivo, né? Para que eu vou fazer isso? Qual é o meu lá na frente, né? Então, eu convido esses pais a estarem mais atentos e mais diligentes às suas atitudes, porque elas impactam enormemente na vida dos seus filhos. Eles nem Sim. imaginam o tanto. A forma como eles se relacionam impacta. A forma como a dinâmica familiar, né, com o padrasto, com a madrasta, isso impacta também na criança. Então, por exemplo, se tem uma família em que a madrasta ela serve para ajudar, mas ela não opina, a influência dela é zero, é nula. Ou o padrasto é desautorizado quando ele pontua alguma coisa. A criança percebe essa dinâmica. E aí ela passa o respeito que ela tem por esses personagens, né, por esses papéis aí, vai diminuindo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Sim. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado para que a gente possa organizar um plano que atenda e dê voz a todos, Sim. que é fundamental, porque é um compromisso de uma família, uma não, né, no caso serão duas, né? Duas famílias, e não é simples Sim. conseguir isso, né, Su? Eu fiquei pensando em uma coisa enquanto você falava também, que é o seguinte: quando a gente fala de duas casas, a gente está falando de duas despesas, né? E quando a gente fala de guarda compartilhada, como que fica em relação à pensão? Ótima pergunta. Porque a gente sempre, se eu perguntar para qualquer pessoa que não é da área do direito, vai falar assim: como é que é a pensão? 30% do salário. Tem Né? essas As coisas, pessoas têm né? isso na ponta da língua. É. Assim, gente, mas se tiver 7 filhos, a conta não vai fechar, né? Ele tem que ganhar 250 vezes o salário para pagar. E às vezes 30% também não é suficiente. Sim. Ou às vezes é mais que suficiente. Ótima pergunta. Como que funciona? Porque quando a gente está falando de famílias recompostas, eu tenho família
com a genitora, com o padrasto e com o filho do casal e filho em Às comum. vezes tem filhos, os meus, os seus, os nossos. Isso aí. Tá todo mundo ali. Como que você faz isso dentro do seu plano? Porque falar sobre o dinheiro é algo muito A parte mais delicado. delicada E também. falar sobre o dinheiro dos outros é mais Mais delicado com ainda, né? certeza. Mas aí o que a gente faz? Estão dispostos a fazer acordo. Então, as despesas que são da educação ou extracurriculares, né, da criança, elas são divididas. Então a gente tem uma planilha que a gente estabelece toda a rotina daquela criança e todas as despesas dela, com a formação escolar, extracurricular, ou, por exemplo, aniversário de escola. Você já tem que fazer um provisionamento, porque essa criança vai precisar se relacionar socialmente, ela vai a eventos de escola, Todo então mundo ela fala vai tem aniversário pra toda caramba. hora. Então você tem que ter um provisionamentozinho para tudo aquilo ali. Então, a gente vai mapear essas despesas e elas serão divididas. Óbvio, a gente vai ter que examinar a necessidade da criança e a possibilidade dos pais. Os pais contribuindo na medida da sua possibilidade e tanto mais a gente consiga estabelecer isso de forma mais clara e minuciosa, menos resistência eles têm ao pagamento. E como estão em duas casas, cada uma é responsável pela sua própria manutenção, né? Então, quando você divide esse equilíbrio 50% ou 35% do tempo com um e 50% com o outro, você consegue entender que as duas casas têm a sua manutenção própria e o custeio vai ser de cada um. Então você está falando de uma situação em que não haveria pagamento de pensão. Há o pagamento, o depósito da pensão referente a todas as despesas da criança. A criança está na escola, faz aula de esporte. Uma pessoa é responsável pelo pagamento. As duas depositam nesse caso. As duas depositam. Não, mas digo assim, por exemplo, as duas pessoas são responsáveis pelo pagamento da escola da criança. Mas uma pessoa vai pagar o boleto, então a outra deposita. Então, mas aí que tá o pulo do gato. Você pode fazer o seguinte, você já sabe quanto é o boleto. O boleto abre uma conta em nome da criança e os dois Agora que eu entendi, você sugere uma conta. Sim. Interessantíssimo. Uma conta conjunta, mas que é da criança. Sensacional. Uma conta que pode até ser um dos genitores só administrando, mas que o outro tenha acesso, né? Gente, isso é o auge da maturidade. Porque achei bem maduro não também, tá? Porque as despesas saem todas dali. Cada um deposita mensalmente um valor correspondente à metade daquelas despesas e a conta vai sendo utilizada para fazer esses pagamentos. Então, dia tal vai cair tal coisa, já está o dinheiro ali, dia tal vai cair tal coisa, você já vai fazendo provisionamento. Sim. Isso eu penso que é o ideal para a criança. Porque, uma outra coisa, a criança não tem que ficar participando de conversas delicadas. Tá, seu pai não pagou, mais uma vez, não sei como vai pagar. Não. Por favor, conversas difíceis entre adultos, sem a presença da criança. A criança não pode ser contaminada com isso. Então, existe essa planilha com as despesas todas e cada casa com a manutenção própria. Aniversário da criança, fez festinha, o pessoal da escola levou presente. Divide na metade, são quantas crianças? 20 crianças, 10 presentes para casa do papai, 10 presentes para casa da mamãe. A gente tenta equilibrar ali, ganhou não sei o quê, e vamos equilibrando. Sim. Isso é possível, isso é bem maduro, desejável, saudável, funcional. Sim. Então, vai sendo periodicamente avaliada a necessidade de readequar o valor da pensão. Olha, a escola subiu, agora tem uma aula tal que ela quer fazer, sei lá, uma aula extracurricular. Então, você vai incluindo, mas a conta está lá, então vão depositando, cada um deposita metade. Isso é prova de respeito à criança, de dignidade no divórcio, ensinando essa criança a ser digna e respeitosa. Eu acho que não há prova maior de maturidade do que isso. Sim.
E aí, pra Muito gente, bem, antes da gente é. encerrar, quero fazer uma pergunta polêmica, para Ai, você ai, ai, ter lá vem. uma outra obrigação de um outro episódio. Já temos Existe. vários, né? Eu já vi pedidos aqui que nós temos que ir destrinchando alguns assuntos ainda. Pois é. A gente está falando de planos de parentalidade, de famílias recompostas e tal. E se tivesse um petzinho ali no meio, um dogzinho? Então, também tem essa polêmica Porque a criança mesmo. quer levar o cachorrinho dela para onde ela for. E esse é um ponto importante mesmo. Porque às vezes eu tenho uma outra criança que tem alergia na casa, que eu não quero que conviva com o cachorro. Uhum. Mas a criança gosta do cachorro dela. Isso. Então isso tem que ser um assunto Tem, também abordado, né? tem que ser um assunto, porque da mesma forma a história de, mas a roupa da casa do pai, a roupa da casa da mãe, e tem que ficar. Repara, se a gente puder ter essa percepção de que a roupa é da criança e ter menos esse ranço de, tá vendo? A gente mandou com a roupa lá para casa da mãe e não voltou, não sei o quê. Não custa falar assim, por acaso ficou um conjuntinho aí dela, ficou um vestidinho. Pode mandar para cá? Ela adora usar aqui esse vestidinho e tal. Ou foi presente da vovó, foi presente da titia, sei lá. Tudo pode ser conversado, só que a gente não quer construir. A gente deixa o ranço falar, né? Muita Deixa a acusação. nossa necessidade não atendida é o que comanda. Então a questão do pet, olha, tem um aqui que é alérgico ao pet e na outra casa o pet é o que comanda lá a brincadeira. Olha, meu amor, aqui não vai poder trazer o pet porque tem seu irmãozinho, sua irmãzinha que é alérgico, mas lá você vai curtir bastante e tal. Então, a criança também tem que entender que há dificuldades que ela vai precisar assimilar e lidar com a frustração, sabe? Isso faz parte do crescimento dela também como ser humano, Sim. né? A tolerância dela à frustração. Olha, aqui não vai ter jeito de ter o pet, mas lá na casa, olha, vai ser ótimo, que você vai brincar, você vai ter como brincar lá com o pet, e aqui a gente vai brincar de outras coisas. Legal. Pronto, né? Você oferece alternativas. O que não dá é para que você deixe a sua necessidade não atendida, e o que muitas vezes eu falo com as pessoas que eu atendo, né? A gente vê que quem está falando ali é a criança interior dos pais. Eles estão deixando a criança interior falar por brincar isso. disso se eu fosse criança, mas não é, A meu amor. sua dor não atendida, muitas vezes da infância, você transmite agora e você acha que o seu filho está sofrendo isso aí agora. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser, tem que fazer um processo de análise, sabe, pessoal, para que você identifique o que é seu e o que é da criança. E deixe o seu filho se sentir livre para amar os dois igualmente. Então eu quero encerrar deixando esse recadinho a todos que estão assistindo, que participam de uma família recomposta. Deixem as crianças se sentirem livres para amar os pais de forma igual. Minha filha tinha uma coisa bonitinha que quando a gente dava alguma coisa para ela, vai comer, aí ela ia oferecer, ela falava assim, você quer? Pode querer, tá? Você pode querer. Deixem seus filhos quererem, deixem eles livres para querer o pai e a mãe. Então, a gente que é adulto, vamos nos tratar para que a gente não traga mais dor para essa criança. Quanto mais livre para amar os dois ela se sentir, melhor ela se desenvolve, né? Então, tá aí. Sussu, nós vamos ter que terminar o nosso episódio hoje. Mas antes, com gostinho de quero mais. Que a gente compra seu livro. Pois é, acabei esquecendo de falar isso. Ai, que bom que você me lembrou. Conta pra gente. Pois é, livro já chegou e vai lançamento, Conversas de uma Madrasta com Seu Espelho Mágico. Sussu, nossa conversa vai ter outro capítulo ainda. Vamos, a gente tem muita coisa para falar. Temos muito assunto ainda, porque conversas de família não acabam tão rápido assim, né? Tem sempre muito assunto. Muito obrigada, você, pela sua participação, pela sua generosidade. A todos que chegaram até aqui, que a conversa foi longa hoje, hein? Foi? A todos que chegaram até aqui, muito obrigada. Até o próximo episódio, mas não esquece. Deixa a sua história para mim. Conta, porque a gente aproveita aqui muitas coisas, muitos casos, a gente aproveita aqui e pode falar, né?
Vamos conversar mais, tá bom? Muito obrigada, um beijo, até a próxima. Um beijo.